Olá, meus queridos alunos. Vamos falar sobre mais um capítulo de língua inglesa. Vamos falar sobre o capítulo 8. Vamos ver os perfect tense. Significa que vamos falar sobre aqueles tempos que em inglês eles são chamados de tempos perfeitos, tá certo? Bom, o primeiro que nós vamos falar sobre ele é o present perfect. Esse tempo verbal irá sugerir uma relação entre o presente e o passado. Por isso, a oração I have had lunch provavelmente implica que eu o fiz muito recentemente. No present perfect, a referência de tempo é muitas vezes indefinida. Frequentemente, estamos interessados nos resultados no presente ou na maneira como algo que aconteceu no passado afeta o presente. Uma coisa precisa ficar bem clara na cabeça de vocês. Todas as vezes que nós falarmos de present perfect, significa o quê? Significa que o mais importante ali não é o tempo, não é quando aquela ação aconteceu, mas é o que aconteceu, tá certo? Então, sempre que nós falarmos do present perfect, você já sabe, o tempo é indefinido. Por isso, nós vamos dizer que é o passado indeterminado. Quando nós quisermos determinar o passado, dizer quando aconteceu, nós vamos usar um outro tempo verbal. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Bom, coloquei aqui a estrutura do present perfect para você lembrar, né? Porque nós já vimos esse tempo verbal. Qual é a formação dele? Have or has mais o particípio passado do verbo principal. Bom, have or has por quê? Depende do sujeito da oração. Tá certo? Todas as vezes que nós tivermos as terceiras pessoas do singular, he, she ou it, nós vamos usar has. Para as outras pessoas, have. O verbo que eu usei ali no meu exemplo é um verbo regular, lived. Por isso que o particípio passado dele eu coloquei ed. Tudo bem? Olha lá, forma negativa. Coloquei um exemplo negativo ali para você. They have not lived here. Coloquei um exemplo interrogativo. Basta a gente inverter a posição do verbo auxiliar. Ele vai para o início da frase. Olha lá. Have they lived here? Se na forma negativa você quiser usar as formas abreviadas, as formas contratas, você também pode fazer isso. Ó. Have not, haven't. Has not, hasn't. Bom, eu coloquei duas gravuras ali para ilustrar a diferença de um tempo verbal em que eu determino quando a ação aconteceu e o outro quando eu não determino isso. Olha o primeiro exemplo ali, a primeira gravura. Yesterday, ontem. Então eu digo quando aconteceu. Olha a minha oração. I bought a new shirt yesterday. Olha o tempo verbal que eu usei ali. Simple past. Todas as vezes que eu determinar, que eu disser quando a ação aconteceu, qual é o tempo verbal que eu vou usar? Passado determinado, simple past. Agora, olha a segunda gravura que eu coloquei ali. Look, I have bought a new shirt. Ó, a ação também aconteceu no passado, mas eu não digo quando. Então, ali no segundo exemplo, eu tenho o meu passado indeterminado. Por isso, eu usei present perfect. Bom, aqui tem alguns lembretes importantes. O particípio passado dos verbos regulares é igual ao passado simples. É só lembrarmos que verbos regulares, coloquei ed, ele está no particípio passado. Se ele é regular, ele se mantém da mesma forma. Não esqueçam daquelas regrinhas que nós temos que lembrar com o acréscimo do ed, tá certo? Agora, e quando o meu verbo for irregular? Aí eu tenho uma forma especial para o particípio passado. É quando você vai consultar aquela terceira coluna de verbos, tá certo? Que é o do particípio passado. Olha lá, o present perfect é usado para se referir a ações que aconteceram num tempo indefinido no passado. Por isso, ó, que você vai me ouvir falando isso várias vezes ao longo desse vídeo. Present perfect, passado indeterminado, indefinido. I have finished my homework. Eu disse quando eu terminei? Não, eu sei que a ação começou no passado, mas o tempo é indeterminado, por isso eu usei present perfect. Agora, se o tempo em que a ação ocorreu for mencionado ou sugerido, nós vamos usar o simple past. Então, o simple past é aquele tempo verbal em que eu posso dizer
quando a ação aconteceu. É o meu passado definido, determinado. I finished my homework 1 hour ago. Tá certo? Então, fica claro ali para você quando a ação aconteceu. Então, recapitulando: present perfect, passado indefinido. Simple past, passado definido, determinado. O present perfect pode ser usado com algumas palavrinhas. Alguns autores chamam até de palavras mágicas, né? For, never, lately, just, already, enfim. Existem várias palavras que, quando elas aparecerem, nós vamos saber que temos que usar o present perfect. Você pode pensar assim: professora, todas as vezes que aparecer o present perfect, essas palavras vão aparecer? Não. Nós acabamos de ver alguns exemplos com o present perfect que as palavras mágicas não apareciam. Tá certo? Mas, quando elas aparecerem, você vai saber que você terá ali o present perfect. E aqui tem as outras, né? A continuação dessas palavras que podem aparecer com o present perfect. Tá certo? Bom, para fecharmos esse tempo verbal, nós vamos, pela última vez, porque eu já falei várias vezes, sintetizar present perfect e simple past. Quando devemos usar cada um deles? Você vai se deparar com essas situações quando você for resolver os exercícios da apostila. Olha lá, o simple past é usado com expressões de tempo que indicam um tempo definido, determinado. O tempo pode estar explícito ou implícito. Olha o exemplo. I bought the car after all. Tempo implícito. I bought the car yesterday. Tempo explícito. Mas em qualquer uma das situações, o meu tempo é determinado ali. Simple past. E o present perfect é usado quando falamos sobre eventos no passado, mas sem um tempo definido. He has bought a new car. Bom, agora nós vamos ver um outro tempo perfeito que aparece aí no nosso capítulo, o present perfect continuous. Se é continuous, você sabe que você terá que usar o ing. Tá certo? Qual é a estrutura desse tempo verbal? Have ou has mais been, mais o verbo principal acrescido de ing. Cuidado, porque quando você vai acrescentar esse sufixo, esse ing ao verbo principal, tem aquelas regrinhas de acréscimo do ing. E, professor, acho que eu esqueci essas regrinhas. Você tem na sua apostila, tá certo? Ó, vamos lá. Olha ali, eu coloquei um exemplo afirmativo, I have been swimming. Olha o que aconteceu com swimming. É um verbo monossilábico, consoante, vogal, consoante, é a sequência das 3 últimas letras. Olha o que eu fiz, dobrei a última consoante e só depois eu acrescentei o ing. Então fique atento a essas situações para o acréscimo do ing. Tá certo? I have been swimming. Se for terceira pessoa, he has been swimming. Forma negativa, they have not been swimming. Interrogativa, basta inverter a posição do verbo auxiliar. Quem vai exercer essa função dentro desse tempo verbal? O verbo to have. Tá certo? Have they been swimming? O present perfect continuous é usado para se referir a ações que começaram no passado e continuam até o presente. Tudo bem? Começou no passado e continua até o presente. Essas orações podem ou não ter terminado. Tudo bem? Uma outra informação que eu acho muito importante. Usamos o present perfect continuous para nos referir a situações temporárias, enquanto o present perfect é usado para se referir a situações mais permanentes. Tá certo? Então, aquilo que for temporário, passageiro, present perfect continuous. E aquilo que tiver um período de duração maior, for mais permanente, nós vamos usar o quê? O present perfect. Então, você vai encontrar em alguns exercícios da nossa apostila, você vai ter que decidir qual tempo verbal você vai usar, se é o present perfect continuous ou o present perfect. Então, você vai ter que fazer a distinção entre esses 2 tempos verbais. Quando queremos mostrar que chegamos a uma conclusão, nos baseamos em evidência direta ou indireta. Usamos o tempo contínuo, tá certo? Então, quando você é capaz de tirar uma conclusão,
é esse o tempo verbal que você vai usar. Her eyes are red. Bom, se ela está com os olhos vermelhos, eu posso tirar uma conclusão, eu posso fazer uma dedução de acordo com a evidência que eu estou vendo ali. Por isso, esse é o tempo verbal escolhido para continuarmos a oração. She has been crying. Bom, falei com vocês a respeito do capítulo 8, revisamos aí esses tempos verbais. O que você vai fazer agora? Todos os exercícios do capítulo 8. Fique atento, porque o tempo todo você vai ter que fazer a comparação entre os tempos verbais. Qualquer dúvida, você já sabe, é só me chamar, tá certo? Temos o WhatsApp, você pode me chamar no privado, temos a plataforma, temos o nosso plantão de dúvida, o que for melhor para você, tá certo? Faça as atividades, continue em casa, cuidando da sua saúde, porque você sabe que é muito importante nesse momento, tá certo? Tenha uma excelente semana, estou com muita saudade de todos vocês. Um grande beijo, tá certo? Fiquem com Deus.